que sabe o que é. Então, isso aqui a gente vai agora fazer, supor que o nosso ponto de vista é esse, essa equação aqui é válida para o observador bolinha. Escreve essa equação de Dirac. E aí a gente sabe fazer as conexões de Dirac entre os elementos dessa equação e os elementos vistos pelo observador. Ó. Então, vamos lá. Lambda menos 1 mais 3 mi v menos MC. E aqui, x' é essa. Temos aqui essa matriz S, então a gente pode fazer o seguinte: essa matriz S, vou abrir essa equação termo a termo para poder ficar mais explícito. I é cortado, observe o seguinte: esse objeto, essa matriz está no espaço espinorial, é uma matriz espinorial. Essa matriz, supostamente, está no espaço espinorial, é a matriz que faz a transformação de Lorentz do espinor. Porém, esses objetos aqui são números, são elementos de matriz. Eles podem passar para cá. Eu posso escrever esse termo aqui, primeiro termo eu posso escrever assim. I, H quadrado, lambda, menos 1 mais 2, mi, dele. Só joguei esses elementos aqui para frente. E aqui tem o S. Essa derivada, ela só atua no psi. Ela não atua no F, porque essa é uma matriz constante. As transformações de Lorentz são todas constantes. Então, esse S eu posso deixar aqui. E aqui nós temos o PI psi. Menos MC S psi igual a equação seguiu essa forma. Agora, eu quero que essa equação seja, ver se eu consigo levar essa equação a uma forma exatamente igual a essa, só que no referencial. Então é bom eu eliminar esse S aqui. Então agora a gente multiplica essa equação por um S a menos 1 à esquerda. Então multiplico por S a menos 1 esse termo, multiplico por S a menos 1 esse termo. Multiplicando por S a menos 1, esse S soma. Então aqui fica psi. Nossa. Mas, claro, multiplicando por S menos 1, esse S menos 1 caminha por aqui, bate. Então você vai ficar assim. I, vou botar esse mais para cá. I, S a menos 1. Então nós produzimos essa quantidade. Então, claro, essa equação, ela assume exatamente aquela forma, ela vai ser covariante, vai assumir exatamente essa forma, se, vamos fazer aqui o seguinte, esses índices, mi e mi, são livres. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para não ficar muito escondida essa equação. I, Então, como esses índices são todos saturados, mi com mi, vamos trocar. Vamos chamar esse de mi, esse de mi, esse de mi e esse de mi. Então, a covariância da equação de Lorentz, ela vai impor isso aqui. Eu vou querer essa grandeza toda aqui para que essa equação seja covariante, ou seja, que ela seja válida igualmente, com a mesma forma
no referencial O, é preciso que tudo isso aqui seja gama mi. Então, a condição é que essa matriz S, que faz a transformação de Lorentz, que o estudou, ela me relacione aquele tempo que está entre um retângulo com um gama mi, ou seja, nós vamos querer que essa relação seja válida. Lambda. Oi? Eu multipliquei por S menos 1. Então ficou lambda menos 1 transposto e S menos 1 gama mi S. Isso tudo aqui com covariância tem seu gama mi. Trabalhar um pouco. O meu objetivo, então, é saber, por argumentação de covariância, quem tem que ser a matriz S, para que essa condição se verifique e aí eu garanto a covariância da equação de Lorentz. Então, agora, claro, posso esse índice aqui e esse índice aqui é livre. Então, essa matriz aqui, eu posso escrever desse modo. Eu posso tirar esse transposto aqui. Então, transposto de mi é a mesma coisa que lambda menos 1 de mi. É claro, essa matriz lambda menos 1 e eu posso agora, para tirar essa matriz aqui, basta eu, portanto, o inverso dela, que multiplicar isso aqui por um lambda kappa mi. Se eu multiplico, se eu atuo com essa matriz lambda kappa mi do lado esquerdo e do lado direito, quer dizer, aqui vai produzir um delta de kappa mi. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter S é menos 1. O gama mi fica o gama kappa. E aqui fica o S. Do outro lado fica o lambda kappa mi gama mi. Então, é o que a gente está entendendo. Essa matriz S tem que satisfazer a essa condição. Então, vamos tentar agora entender quem é a matriz S. Então, vamos pensar o seguinte: essa transformação aqui, nós já conhecemos as transformações de Lorentz. Vamos pensar, primeiro de tudo, a matriz S. Então, essa matriz aqui tem que ser a matriz de Lorentz, que vai atuar no espaço dos escritores, ao mesmo tempo que essa matriz está atuando no espaço das coordenadas. Então, essa matriz aqui, nós sabemos como escrever. Nós sabemos que a matriz lambda de Lorentz, que atua no espaço de coordenadas, é exponencial de I sobre 2. Os parâmetros de uma transformação de Lorentz, como, sei lá, o sigma, essa é a estrutura geral de uma transformação de Lorentz. I sobre 2, parâmetros e gerador. De acordo com a representação, a gente muda o gerador. No espaço temipórico, no espaço de coordenadas, nós temos que pegar a matriz lambda kappa mi. Então, na verdade, o que eu vou precisar no espaço de coordenadas é esse gerador aqui. Sigma ou sigma, elemento kappa mi. Nós já tínhamos estudado isso e nós sabemos que isso aqui é menos 5, delta de kappa rho, delta de sigma mi menos delta de rho mi delta de kappa si. Então, claro, fazendo essa transformação infinitesimal, se a gente pegar essa transformação infinitesimal, ou seja, expando isso aqui em primeira ordem do parâmetro, e substituo esse gerador por essa expressão matricial. Então, em forma infinitesimal, a matriz lambda kappa mi assume a forma delta kappa mi, que vem da identidade. Aí vai ter esse I, esse menos I dá 1, esse meio vai cancelar, porque eu vou produzir duas vezes o ômega kappa mi, mais
ômega kappa mi. Então, isso aqui é a versão infinitesimal dessa transformação do log. A transformação do log em forma integrada é assim, em forma infinitesimal é assim. Então, isso aqui é a transformação do log infinitesimal. Correspondentemente, a minha matriz S vai ter a mesma estrutura, só muda a representação. Então, a minha matriz S vai ser exponencial de I sobre 2 ômega sigma, sigma. Muito bem, só que a novidade é que essa sigma sigma no espaço escritorial, eu não sei quem é. Eu sei quem é sigma sigma no espaço, não importa, no espaço dos índices escritoriais. Então, vamos expandir isso aqui também em primeira ordem. Então, isso aqui vamos expandir sem saber ainda quem são esses elementos. Isso aqui significa a identidade no espaço escritorial mais I sobre 2 ômega ou sigma. Isso aqui é essa matriz aqui, está no espaço escritorial. Está aqui, ela está aqui. Então vamos escrever agora essa relação que está aqui em primeira ordem em ômega, para a gente poder tirar uma ideia de quem são os geradores. Onde a gente tem uma simetria implementada por um grupo de Mi, a ideia sempre é trabalhar em primeira ordem para poder conhecer o gerador. Sabendo o gerador, é só colocar o gerador no exponencial que eu conheço a matriz. Então vamos pegar primeiro do lado esquerdo, usando o inverso dessa matriz, claro, o inverso dessa matriz é essa matriz com sinal menos. Então é aqui um sinal menos. Então, lambda menos 1, essa é menos 1 em forma infinitesimal, identidade, menos I sobre 2. Ômega ou sigma ou sigma. Essas são as matrizes que eu estou procurando conhecer. Aqui eu tenho gama kappa. E aqui agora eu tenho o S. Identidade mais I sobre 2. Vamos ficar usando a mesma função rho sigma. Vamos usar aqui, já usei sigma, vamos dizer lambda tal. Sigma, lambda tal. Isso aqui, então agora igual àquela transformação lambda infinitesimal. Delta kappa mi atuando no gama mi, então gama kappa. E depois o outro termo da ômega kappa mi gama delta. Então, agora, desenvolvendo o primeiro termo, também em primeira ordem em ômega, gama kappa, da gama kappa. Os gamas kappa se cancelam. Esse termo aqui vai passar com esse, e esse vai passar com esse. Esse aqui já é um infinitésimo de segunda ordem, então eu vou te explicar. Então, vamos ver. O primeiro termo que vai ser não trivial aqui vai ser menos I sobre 2, ômega ou sigma ou sigma. Gama kappa. Agora, mais I sobre 2, ômega, aqui como é lambda tal, está em termos distintos, em termos diferentes, eu posso usar os mesmos índices, não vai ter problema. Então, mantenho um ômega por sigma, só que agora o meu gama kappa está na frente do sigma. Tá? Então, para efeito, como o termo de segunda ordem não vai aparecer, porque vai ser, seria onde esses índices fariam diferença, então, como eu só vou manter os termos de primeira ordem, não tem problema eu repetir esse índice aqui, porque eu nunca vou trabalhar com esses dois termos juntos. Então, deixa assim. E aí, do lado direito, eu tenho a ômega kappa mi, gama mi. Muito bem. Então, a gente produziu, na verdade, um computador aqui, está vendo que a gente produziu I sobre 2, I sobre 2, ômega sigma e o comunicador de gama kappa com sigma ou sigma. Então, esse termo que é esse. Então, esse ele está me dando ômega kappa mi gama. Beleza.
Então vamos pensar o seguinte: esse objeto aqui está me dando uma única matriz gama. Aqui eu tenho uma matriz gama. Esse objeto aqui é antissimétrico. Se fosse, claro, isso aqui é antissimétrico impossível. O que eu tenho aqui são matrizes gama. Observe a seguinte relação. Nós conhecemos essa relação: gama alfa, gama beta igual a 2 eta alfa beta vezes a identidade. O anticomutator, duas matrizes gama, então então a identidade. Vamos pensar aqui eu observo que, como isso aqui é antissimétrico e isso está no espaço dos gama, provavelmente isso aqui, eu poderia pensar, é um produto de gama. Vamos dar uma olhadinha só para investigar rápida nesse comutador. O que ele dá para a gente? Ó? Gama kappa ou um gama rho, gama sigma. Só para a gente perguntar, o que esse comutador dá para nós? Esse comutador é dessa forma, né? A, B, C. Mas o que eu conheço são os anticomutadores. Vamos escrever esse comutador como assim: ABC menos BCA mais BAC menos BAC. Esse comutador pode ser escrito esse termo com esse termo, ele produz o anticomutador de A B vezes C. E esse termo aqui, ele produz menos B, o anticomutador de A e C. Esse comutador, ele pode assumir esse padrão, que é interessante para nós, porque nós conhecemos são essas anticomutações. Então, esse termo aqui ele produziria o anticomutador de A com B, o anticomutador de gama kappa com gama rho, dá 2 vezes delta de kappa rho, vezes a identidade, vezes a matriz C, que é a matriz de gama C. Menos agora a matriz B, que é o gama rho, e o comutador de A com C, gama kappa com gama sigma, que vai dar 2 vezes delta de kappa C. Então, o que a gente observa dessa relação simples é que o comutador de uma matriz gama com alguma coisa vai dar uma matriz gama, porque do lado direito está sobrando uma matriz gama. Então, essa matriz gama que está sobrando aqui, ela tem que estar vindo desse comutador. Os parâmetros estão aqui, os números estão aqui. Então, essa matriz gama ela tem que estar vindo desse comutador. Mas o que eu entendo é que esse comutador, ele joga fora uma matriz gama se realmente aqui tiver um produto de duas matrizes gama. Então, isso aqui me reproduz exatamente aquele padrão. Então, eu poderia pensar assim: como isso aqui, então isso aqui certamente deve ser um produto de gama rho ou um gama sigma. Mas, como aquilo é antissimétrico, sigma ou sigma é antissimétrico, então provavelmente não, necessariamente, eu tenho que antissimetrizar o sigma rho. Então, tudo está me indicando que esse objeto aqui tem que ter essa estrutura. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aproveitar esse quadro aqui. Então, eu vou propor o seguinte: a menos de uma constante que eu posso determinar, eu posso propor o seguinte: esse objeto que eu estou procurando, que é o gerador das transformações de Lorentz no espaço dos distribuidores de Dirac, ele deve ter uma forma de uma constante que a gente vai determinar vezes esse produto, gama rho, gama sigma, menos gama sigma, gama rho. Vamos dizer que seja isso. Então, eu vou propor essa expressão para esse sigma. Vou colocar aqui. Então, o lado esquerdo vai ficar para nós I sobre 2, ômega rho sigma. E aí, quando eu colocar essa expressão e esse C, vai por outro, eu C. E aí o primeiro termo é esse aqui, gama rho, gama sigma. Que é esse que está aqui. O primeiro termo dá para nós esse computador, então, de gama K, gama rho, gama sigma, já está feito aqui. Vai produzir sempre um fator 2. Eu posso, vai produzir um 2, lá que eu vou fatorar. Esse termo aqui, não, perdão. Esse termo aqui é semelhante a esse, é só trocar rho com sigma, não preciso fazer de novo. Eu faço esse e depois eu só troco sigma com rho. Mas ele vai produzir também o fator 2 e o fator 2. Então, aquele fator 2 vai cancelar com esse, já sai
sai o fator 2. Então, o primeiro termo ele produz para a gente delta de capa rho gama sigma. Menos delta de capa sigma gama rho. E agora, esse termo aqui é esse com sinal trocado. Menos delta de capa sigma, só no simetrizar, né? Gama rho, mais delta de capa gama sigma. Então, essa expressão aqui tem que ser igual a ômega capa mi gama i. Então, esse cara aqui, ó, vai produzir I, essa constante C. Então, esse cara aqui vai produzir ômega capa sigma gama sigma. Esse termo aqui vai produzir ômega rho capa gama rho. Esse aqui vai produzir menos ômega capa, sigma e capa. Ômega capa gama rho. E esse aqui vai produzir ômega capa rho ômega capa sigma gama sigma. E aí esses termos todos nós vamos somando. Esses índices são livres, né? Então chamamos de teoria de Rho. Então, isso aqui é antissimétrico, então, esse termo aqui é capa Rho mais. Esse termo aqui vai dar 4 vezes. Esses 4 termos se somam num só. Então a gente produz 4 I, C, ômega. Como esse Rho é índice seguro, eu posso, é saturado, eu posso substituir por mi. Capa mi, gama, capa. E aqui está dando capa mi, gama mi. Então, isso que é errado aqui não existe, né? É capa. Oi? É o Rho que virou o capa que é o índice livre, né? Substituiu, desculpa aqui. Tem razão. Esse lado aí é capa, capa mi, gama mi, né? O Rho, não faz, né? Fica capa Rho, capa Rho, capa Rho, capa Rho. Fica capa mi, gama mi. E do lado, então eu posso fazer a mesma coisa que esse aqui. Esse aqui, então faz. Então, na verdade, a gente mostra que 4 e C igual a 1. Então, esse C é 1 sobre 4i, ou seja, é menos I sobre 4. Então, o que a gente demonstra é que no espaço dos espirônios, os geradores das transformações de Lorentz podem ser escritos como sendo basicamente menos I sobre 4, ou seja, comutadores das matrizes gama rho, gama sigma. Então, isso aqui é o gerador da transformação de Lorentz no espaço escritorial. Então, quando eu faço essa transformação aqui no espaço escritorial, esses geradores têm essa forma matricial. Essa mesma transformação no espaço escritorial vão ter esses geradores representados por aquelas matrizes. Então, a forma no espaço escritorial das transformações de Lorentz vão ser exponencial I sobre 2 ômega rho sigma, sigma rho sigma, menos I sobre 4. Você fica aí com o difícil. Comutador, gama rho, gama sigma. Ou seja, no espaço dos espirônios, a transformação de Lorentz fica
temos exponencial, e o menos I dá 1, então dá 1 oitavo por ômega por 5, então essa é a forma, né? O gerador é menos isso. Então, opa. Quando você faz o X, essa combinação da lei já não determina o signo? Também determina o signo naquela representação, determina. E daí daquela representação, Chega a essa também. você poderia ter uma outra demonstração fora essa da história? Poderia. Você poderia já trabalhar lá, aqueles geradores e trazer lá, sem dúvida. Depois fazer uma outra apresentação. Então, o que a gente está dizendo é isso, né? No espaço, então, quando eu faço uma transformação de Lorentz, no espaço das coordenadas, ou de vetores, né? Quando eu faço essa transformação, quando eu quero um vetor qualquer, a linha ali, né? Se transforma esse nome aqui, no espaço desses vetores, nós temos o que se linha. Esse gerador dessa forma. Então, o que a gente vai observar agora, vamos observar com a aula de resultado que não é simples, né? Não é trivial, ele tem consequências importantes, é que essa matriz S, esse S que faz a transformação de Lorentz, ele não é uma representação unitária, ele não é unitária. Vamos ver por quê. Vamos pegar a matriz S. Esqueci de colocar aqui, né? Tudo aqui atuando em cima do cossino X. E aqui é o cossino na capa lá. Então, vamos pegar a nossa matriz S. Qual a forma da nossa matriz S? S é exponencial. Então ficou 1 oitavo no ômega capa lambda comutador de gama capa em gama lambda. Suponhamos que eu pegue um boost. Vou pegar uma transformação em boost. O boost ele vai ser sempre caracterizado pelo índice temporal e índice espacial. Então eu vou ter 0i, 0i e 0i, 0. Então vai ficar 0i, 0i mais i0, i0, dá duas vezes, então vai ficar exponencial. O boost, o nosso S, fica sobre essa forma: exponencial de 1/4. Aí nós vamos ter o ômega 0i, está ligado com a velocidade relativa, né? A tangente diabólica, disso não é e aqui nós vamos produzir gama 0 comutador. Gama 0 e gama i. Isso é pegar um boost, pegar especificamente uma transformação do tipo 0i. Um boost ao longo do eixo do x, ou do eixo x. Agora, aquele comutador é gama 0, gama i, menos gama i, gama 0. Mas gama 0 e gama i eles comutam. Então, gama 0, gama i, menos gama i, gama 0, que é duas vezes gama 0, gama i. Então, aqui vai passar o fator meio. E aqui vai ficar simplesmente um produto de gama 0 o gama i. Se eu pegar o conjugado hermitiano dessa matriz, vai ficar exponencial de 1/2. Os parâmetros são reais. Quando eu fizer o conjugado hermitiano, vai ficar gama i d'H, gama 0 d'H. Gama i d'H é menos gama i. As matrizes gama espaciais são anti-hermitianas.
A matriz gama temporal é limitiana. Então, esse S d'H está dando exponencial da própria matriz S, não meio do ômega 0 e gama 0 também. Então, S d'H não é o S menos 1. Essa observação. Então, a gente sabe que no espaço dos espinores, para os bustos, as transformações de Lorentz não são unitariamente representadas. Vamos pegar agora uma transformação de rotação. Então, quando eu fizer agora uma rotação, eu escolho um plano coordenado qualquer, uma rotação típica. Para uma rotação, eu vou pegar fixo, vou escolher um K igual a I e um lambda igual a J. Então, meu S vai ser exponencial de 1/8. Aí nós vamos escolher K igual a I e lambda igual a J. Tá? Ômega I J, gama I, gama J, menos ômega J, I, gama J, gama I. De novo, dá um fator 2. Então, fica 1/4 ômega I J, comutador de gama I, gama J. Claro, como eu estou fazendo uma rotação do plano coordenado IJ, é claro que o I e o J são diferentes. Se o I e o J são diferentes, esse comutador também dá 2 vezes gama I e gama J. Então eu posso botar um fator 2 aqui e substituir esse comutador simplesmente pelo produto gama I e gama J, porque eles são computam, já são diferentes. Observe que eu não tenho soma I e J, eu peguei o I fixado e o J fixado. Vamos tirar o conjugado hermitiano dessa matriz. Conjugado hermitiano exponencial meio ômega I J. Aí vai estar gama J d'H, que é menos gama J. Gama I d'H, que é menos gama I. Troca a ordem, mas os sinais menos se compensa. Mas agora, I é diferente de J, então eu posso antes computar. Então, eu restituo a ordem colocando gama I, gama J. Então, para as rotações, as transformações de Lorentz no espaço dos espinores, elas são unitárias. Para quem já sabe um pouquinho de teoria do grupo, nós compreendemos isso. As transformações de rotação, elas são transformações de Gerson 3. Elas são compactas, um grupo compacto. Como um grupo compacto, um grupo de grupo compacto, ele tem representações unitárias de dimensão finita. Essa dimensão é 4, a matriz é 4. Então, eu posso ter representações unitárias de dimensão finita. Os bustos, eles são não compactos. Por quê? Porque os parâmetros da transformação podem ir de menos infinito a mais infinito. Mas o que nós sabemos sobre os parâmetros dos bustos? É que a tangente hiperbólica de ômega 0 é menos a velocidade do referencial com a velocidade relativa sobre C. Então isso aqui está entre menos 1 e mais 1. Mas isso aqui vai de menos a mais infinito. Então os parâmetros dos bustos, eles são infinitos. Então os bustos, eles têm parâmetros que vão de menos a mais infinito, eles não são compactos. Então grupos de Lie, transformações associadas a parâmetros não compactos, elas não podem admitir uma representação de dimensão finita, que é 4 por 4, seja unitária. Então a unitariedade é perdida porque eu tenho uma representação de dimensão finita por uma transformação associada a um busto que é não compacto. Então, eu tenho esse problema. Então, esse objeto aqui, se eu fizer uma transformação de Lorentz nesse objeto aqui, então, se eu pegar esse objeto aqui, psilinha de x', se eu fizer uma transformação de rotação, beleza. Psilinha de x' é essa psi de x. Então, vai ficar psi d'H de x, S d'H. S, psi. Então, beleza. Por uma rotação, esse objeto é invariante de Lorentz. Mas se eu fizer um boost, S d'H não é S menos 1. S d'H é S. Então, isso aqui não é identidade. Então, quando eu pego bustos de Lorentz, essa grandeza, apesar de aparentemente ser um escalar, ela é um número.
Ela simplesmente é uma função das coordenadas, é um produto escalar, que é psi1 está, psi1 mais psi2 está, psi2 mais psi3 está, psi3 mais psi4 está, psi4. Apesar de ser uma função de x só, tipo uma grandeza escalar, ela não é um escalar, porque ela não é invariante sobre transformações de luz. Então, como é que eu vou poder construir grandezas que sejam, por exemplo, como é que eu posso transformar essa grandeza num escalar? Meu problema está nos bustos. Então, eu precisava ter um S menos 1. Então, a observação que a gente faz é a seguinte: se nós colocarmos essa grandeza aqui, gama zero, se eu pegar essa grandeza aqui, ao invés de definir, então, para isso, Dirac construiu, ele introduziu no espaço matricial uma noção nova. Ele saiu do conjugado hermitiano, quer dizer, a ideia de Dirac então foi sair do conjugado hermitiano e ele definiu uma nova grandeza, que é o chamado conjugado, que ele não chamou de Dirac, né, mas é um outro conjugado. Conjugado que a gente chama de conjugado de Dirac. Qual é a importância do conjugado? O conjugado de Dirac funciona da seguinte maneira: ao invés de definir, a gente estende a noção de hermitiano e conjugado para a seguinte noção: nós definimos um novo objeto, que é chamado de S barrada, onde essa matriz S barrada ela é definida como gama zero, S barrada, gama zero. Tá? Desse modo. Por que isso é interessante? Vamos pegar um boost. Se eu pegar um boost, S dagger é igual a S. Um boost. Gama zero. S dagger é o próprio S. Gama zero. Mas quem é o boost? Gama zero. Exponencial. O boost é 1,5 ômega zero gama zero, gama I. E aqui gama zero. Gama zero, como isso aqui é um exponencial, isso aqui é uma série de gama zero, gama I. Primeiro termo é identidade, segundo termo é gama zero, gama I. Terceiro termo é gama zero, gama I, gama zero, gama I. Então, o gama zero, ao passar por aqui, ele vai passar. No primeiro termo, ele vai passar uma vez. Então, vai dar esse gama zero, quando eu colocar esse gama zero aqui na frente do gama zero e gama I, isso aqui, ó, isso aqui é um exponencial em gama zero e gama I. Então, a identidade, então, a expansão desse exponencial. Vamos chamar menos isso aqui, gama zero. S dagger é o próprio S, o boost. Então, vou esquecer o fator meio, vou esquecer o ômega zero aí, que são importantes para essa consideração. Vamos ver então quem é o conjugado de Dirac para um boost. Então, isso aqui seria essa expansão, então vai ser gama zero, identidade, mais gama zero, I, mais gama zero, gama I, gama zero, gama I, e assim vai, todas as ordens. Gama zero. Se eu pegar a identidade, gama zero vezes 1, gama zero, vezes gama zero, dá gama zero. Quando eu passo por aqui, ó, esse gama zero, ele passa pelo gama zero sem problema, passa por esse gama I, troca de sinal, e aí ele parte nesse gama zero, que dá a identidade. Então esse termo fica menos gama zero, gama I. Quando esse gama zero transitar por aqui, ele vai passar um número par de vezes pelo gama I. Então quando ele chegar aqui, ele vai dar 1, mas ele vai manter esse termo, mais gama zero, gama I, gama zero, gama I. Então, se eu pegar agora o termo público, ele vai ficar menos. Então o que a gente observa é que o boost, quando eu coloco gama zero, S dagger, gama zero, para o boost, eu estou colocando gama zero, S gama zero. Mas aí, para esse boost, esse gama zero, ele passa pelo S, ele chega aqui, mas ele produz um S menos 1. Gama zero, S gama zero, para o boost, é igual a S menos 1. Porque, ó, esse gama zero, sai daqui, tá aqui, ó, é gama zero, S gama zero. Esse gama zero ele transita para cá, trocando o sinal de todos os termos ímpares, todas as potências ímpares. Então, gama zero, S, gama zero, igual a S menos 1. Ou seja, o boost,
gama zero, S ou S dada é a mesma coisa. Então, para o boost, eu tenho que gama zero, S dada, gama zero é S menos 1. Então, esse conjugado de Dirac, esse S barrado, para o boost, ele dá o S menos 1, ao passo que o S dada não dá o S menos 1, ao próprio S. Então, isso vale para o boost. Vamos fazer a mesma consideração agora para uma rotação. Gama zero, S dada, gama zero. Quando eu pegar uma rotação, S dada eu sei que é S menos 1. Porém, o S da rotação, ele tem sempre dois objetos espaciais. Então, quando eu fizer essa expansão aqui, eu vou ter sempre um número par de gamas espaciais. Esse gama zero vai sempre transitar volume para cá. Ele vai dar 1. Então, para uma rotação, esse gama zero aqui e aqui é completamente novo. Isso aqui dá o S menos 1. Então, o conjugado de Dirac tem essa propriedade. Seja boost, seja rotação, sempre que eu definir esse objeto aqui, para uma transformação de Lorentz qualquer, esse objeto aqui é o S menos 1. Então, a transformação de Lorentz inversa, ela não é feita pelo S, ela é feita pelo S barrado. Então, agora, isso para a rotação, tanto faz, o barrado é igual ao dado. Para a rotação, o barrado é igual ao S menos 1. Mas o barrado, para a rotação, o S dado já é o S menos 1. Eu não precisaria ter introduzido o barrado, mas o problema são os boosts. Os boosts, o S dado não é S menos 1. Então, essa rotação, isso aqui já é universal. Vale tanto para boost quanto para rotação. Então, essa foi a ideia de Dirac, introduzir um objeto e procurar quem é o inverso de uma transformação de Lorentz, já que a transformação não é orbitária, porque o espaço de dimensão finita e os boosts são não compactos. Então, o objetivo de Dirac era definir uma extensão, qual seria a extensão hermitiana desse objeto. Então, construir um objeto que fosse o inverso. Então, a gente agora sabe que tem essa relação. No espaço dos estilões, o inverso de uma transformação de Lorentz é gama zero, S dada, gama zero. E aí, então, devido a ele ter introduzido para as matrizes do espaço estilorial, para as matrizes de Lorentz, essa definição, Dirac, então, estende, ele toma uma definição, então, que é qualquer matriz M do espaço estilorial, eu posso definir o chamado conjugado de Dirac, que vai ser, por definição, gama zero, unidade, gama zero. Uma matriz no espaço estilorial, claro, ela vai atuar no estilor. Então, essa matriz aqui, o que essa matriz desse barrado está fazendo? Eu estou indo para o espaço dado, ou seja, eu estou indo para o para quem conhece a mecânica quântica, eu estou no espaço do sketch. Então, se eu pegar essa grandeza aqui, M psi, e tirar o Dagger dela, isso aqui é claro, psi Dagger e Dagger. Então, para definir o barrado, o que eu faço? Eu coloco um gama zero aqui. E coloco um gama zero aqui. Isso é o meu M barrado. Agora, claro, eu posso colocar, vou fazer o seguinte, vou colocar um gama zero aqui, e coloco um gama zero aqui. Mas agora, gama zero é identidade, gama zero é identidade. Então, eu coloco gama zero aqui. Então, esse objeto aqui, psi Dagger gama zero, eu vou chamar de psi barrado, e gama zero é Dagger gama zero, eu chamo de M barrado. Então, para os estilores, a noção de barrado, ela só traz um gama zero. Quando eu tiver um objeto que é um estilor, o barrado de um estilor é simplesmente psi Dagger gama zero. Agora, o barrado de uma matriz qualquer, um espaço estilorial, é gama zero, M Dagger. Com essas definições aí, a gente ganha propriedades típicas do conjugado hermitiano. Então, se eu pegar
uma matriz N e uma matriz N de barrar, isso aqui é a mesma coisa aqui. N barrado, N barrado. Exatamente como quando cada hermitiano. Se eu pegar uma matriz N atuando no espinor e barrar, isso aqui vai ficar esse barrado, N barrado. Se eu pegar um número, um escalar, vezes um espinor e barrar, barrado tem o hermitiano conjugado. Então isso aqui vai ser 6 tá? Uma coisa que fala tudo. Então, o conjugado de Dirac, ele satisfaz as mesmas propriedades do conjugado hermitiano. Muito cuidado que a gente tem que ter, porque ele carrega esse gama zero. Os vetores. Eu coloco esse gama zero, porque justamente esse gama zero aqui vai matar esse gama zero aqui, é o que eu estou falando, né? É o que a gente está fazendo. Se a gente parte disso aqui, isso aqui é um espinor. Então, o dado vermelho é psi-dagger. Mas esse M-dagger aqui, para eu formar um barrado nele, eu preciso colocar o gama zero aqui. E aqui, claro, para compensar, eu coloco o gama zero. Mas para formar um barrado dele, eu preciso colocar esse gama zero. Então, eu coloco esse gama zero aqui. Então, a noção de espinor barrado é psi-dagger e gama zero. Então, isso aqui é a generalização do espinor, e isso aqui é a generalização do gama zero. Então, nós vamos trabalhar esses objetos. Então, esse objeto, agora sim, vou trabalhar isso aqui. Quando a gente considera, geralmente, agora, um espinor qualquer, quero formar um objeto que seja uma função, né, tipo escalar, esse objeto aqui, então, se eu formar esse objeto aqui, então, por definição para nós, é psi-dagger, gama zero, psi. Esse objeto é diferente de psi-dagger e psi. E esse objeto nós já sabemos, não é invariante de Lorentz sobre Busts. Busts mostra que esse objeto não é invariante. Agora, se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu sei que psi' é essa psi. Então, o psi' barrado é psi barrado, S barrado. Mas S barrado, independentemente se é Busto ou rotação, é o S menos 1. Então, aquele objeto lá, psi barrado, psi, quando eu faço uma transformação de Lorentz qualquer, esse objeto aqui, ele ganha a matriz S menos 1. E esse objeto aqui ganha a matriz S. Então, eu garanto que, independentemente de ser custo ou rotação, psi barrado seria invariante. E aí, essa grandeza, na representação do Dirac, psi barrado psi é psi-dagger, então é psi1 está, psi2 está, psi3 está, psi4 está. A matriz gama zero, psi-dagger e gama zero. Gama zero é 1, menos 0, psi2, então essa grandeza aqui é módulo de psi1 ao quadrado mais módulo a representação do Dirac menos módulo de psi3 ao quadrado menos módulo de psi4 ao quadrado. Essa grandeza sim é um escalar, ela é invariante de Lorentz, qualquer que seja, custo ou rotação. Então ela é um escalar. A outra grandeza, psi-dagger, psi, apesar de ser uma função de x, ser um número, não é um escalar. É um número que não é um escalar, porque ele não é invariante de rotação. Claro, na relatividade a gente conhece números que são escalares, né? A própria densidade. Densidade é massa por volume. Massa é invariante de Lorentz, mas o volume não é. O volume sofre uma contração. Então, se o volume sofre uma contração, a densidade aumenta. A densidade é massa sobre o volume. Se o volume se contrai, a densidade ela se utiliza. Né? Então, a gente sabe que grandezas que são aparentes, que são escalares sobre rotação, elas não necessariamente são escalares sobre Busts. Então, Dirac precisou definir como é que eu vou construir grandezas a partir dos espinores que sejam invariantes de Lorentz. Então, a ideia foi essa aí. Deixa eu colocar mais uma observação só aqui, que a gente tinha feito agora. Quando a gente chegou na equação de covariância, a
gente estava vendo isso da covariância, faz tudo. Agora, só uma equação que eu vou precisar chamar a atenção de vocês também. Essa relação que é importante, só para chamar a atenção dela também, nós chegamos ao seguinte, que a matriz que faz uma transformação de Lorentz, ela satisfaz a essa propriedade devido à argumentação de covariância relativista da equação de Lorentz. S é menos 1, gama mi S é lambda confere aí comigo, já precisa copiar o errado. Dá uma conferidinha para ver, tá vendo? S é menos 1, gama mi S. Quando a gente estava deduzindo as transformações polares. Lá atrás agora. Não, agora. Vai ver isso. S é menos 1, gama K. S é lambda K. Olha, então isso aqui é isso aqui, vai. S é menos 1, gama K. S é lambda K ali. É isso aqui. Então, essa relação aqui, eu também posso inverter. Posso deixar ela desse modo. Se eu quiser, eu posso agora. Essa é menos 1, gama K. Essa é lambda K ali, gama mi. Posso fazer o seguinte, posso multiplicar essa relação aqui à esquerda, aqui e aqui, por um lambda a menos 1 voltado. Fazendo isso, desse lado aqui eu vou ter lambda a menos 1 voltado. Essa é menos 1, gama K, S. E aqui eu vou ter lambda menos 1 rho kappa vezes lambda kappa bi, claro, vai dar um delta de kappa bi, portanto vai produzir um gama rho. Beleza. Agora, essa matriz aqui eu posso multiplicar aqui à esquerda, some essa, e multiplico à direita por essa menos 1. Então essa relação pode ser escrita de dois modos. Ela pode ser escrita ali como está, essa menos 1, gama kappa, essa lambda kappa bi, gama bi, ou ela pode ser escrita assim. S, gama K, S é menos 1, é lambda menos 1, por kappa, kappa, S é menos 1, por kappa, nossa relação pode ser vista desses dois modos. Por que é essa relação? Antes, pelo seguinte, imagine que eu forme essa grandeza aqui, se barrado, coloque aqui uma matriz gama mi qualquer. Suponhamos que eu pegue essa grandeza e forme. Então, eu estou formando uma grandeza que tem 4 componentes. Quando eu pegar gama 0, se eu fizer gama mi igual a gama 0, eu vou ter psi barrado, gama 0, psi. Psi barrado é psi dagger gama 0. Então isso aqui me dá psi dagger e psi. Então a componente 0, quando eu fizer mi igual a 0, eu estou ganhando isso aqui. Quando eu fizer mi igual a i, eu estou ganhando 3, eu vou ganhar então 3 números, né? Mais 3 números. Isso aqui é um número. Psi dagger está assim, psi está assim. Quando eu colocar qualquer matriz gama i ali, eu vou ter psi barrado, gama i, psi, qualquer matriz espacial. Isso aqui é psi dagger, gama 0, gama i, psi. Ou seja, eu tenho uma matriz minha, uma matriz completa, uma matriz comum. Então, no final do dia, isso aqui é um número. Para cada i, essa grandeza é um número. É uma função de x. Um número é uma função de x. Então, eu tenho esse objeto aqui, tem 4 componentes. Para gama 0, é esse objeto. Para gama 1, é esse objeto, para gama 2 e para gama 3. Então eu tenho um objeto de 4 componentes. A pergunta é, quando eu tenho um conjunto de 4 componentes, 4 objetos colocados juntos,
forma um quadrivetor ou não? Então a gente já sabe da teoria da análise tensorial, da álgebra tensorial. Um objeto só é um vetor se ele tiver uma propriedade de transformação compatível com a covariância. Então, se eu pegar esse objeto, tem 4 componentes, e fizer uma transformação de Lorentz nele, transformação de Lorentz, que me dá psi' barra, vou escrever esse objeto no referencial limpo. E aí agora, vou usar essa transformação. Psi' é S psi. Então isso aqui vai ficar psi barrado, S é menos 1. Porque o S barrado é o S menos 1. Isso aqui me dá o gama mi. Isso aqui me dá o S psi. Mas agora, ó, eu sei essa relação. Lambda menos 1, gama mi. S é lambda mi. Tá? Psi barrado, gama kappa. Sim. Então o que nós estamos observando? Esse objeto aqui tem o mesmo padrão de transformação de um vetor. É como se eu tivesse um V'mi igual a lambda mi. Tá? Certo? Então, essa grandeza aqui forma um escalar de Lorentz. Essa grandeza aqui é um escalar. No espaço dos espinores, eu construo um escalar com essa grandeza e construo um vetor. Quadrivetor calculando essas 4 componentes, essas 4 grandezas aqui. Quem já conhece um pouquinho, eu digo que está lembrado, quando a gente estudava lá SO3 e os espinores de SO3, o semelhante com o SO3 é isso. O psidária, psi é um escalar de SO3 e psidária, sigma i, psi é um vetor de SO3. Lembrando de novo, por que isso? Porque a gente tinha essa relação. S d'área, que é o S é menos 1, para rotações. Sigma i S é igual a R J. As matrizes, isso aqui seriam as transformações de SO3 no espaço das coordenadas, e isso aqui as transformações de SO3 no espaço dos espinores, ou seja, as transformações de SO2. Então, lá na teoria de grupos, a gente sabe que essa relação conecta transformações de SO2 e transformações de SO3. Então, é o que me mostra que essa grandeza aqui se comporta como um vetor do espaço euclidiano tridimensional. Porque esse cara segue as transformações de SO2 e essa matriz aqui de SO3. E aí eu tenho essa relação. Essa relação, então, é exatamente o análogo dela. Essas matrizes aqui são as matrizes do espaço espinorial e essas matrizes aqui são as matrizes de Lorentz. Não é o SO3, isso aqui é um SO3. A relação é essa. Agora, essa matriz não é SO2. Sabe que quem são essas matrizes? Essas matrizes S do espaço espinorial, quem são elas? Matrizes S aqui, elas têm essa forma exponencial de I sobre 2, ômega I, sigma I. Né? Esses geradores aqui são geradores, na verdade, de SU2 próximo 2. Então, a relação que nós temos entre SO3 e SU2 aqui é substituída por SO3 e SU2 cross SU2. Então, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, só que lá no espaço euclidiano, SO3, SU2, e aqui no espaço de Minkowski, SO3, SU2 cross SU2. Então, essas relações aqui são muito importantes, muitas vezes a gente vai estar usando ela para poder estudar
comportamento, não, daqui a pouco desenvolver o que é a corrente eletromagnética, o que é o momento de polo magnético do elétron. Na teoria ele dirá, as propriedades eletromagnéticas, o monopolo é a corrente eletromagnética e a corrente do momento de polo magnético do elétron, que possa ter uma função dessas matrizes aí, né? Então, aquelas relações lá são importantes. Essa é a coisa. Isso aí. Explorar um pouquinho mais essa álgebra exponencial. Vamos fazer o seguinte coisa, porque aí depois a gente dá aula que vem, fica só estudando mais as soluções da equação geral. Vamos fazer mais essas propriedades algébricas. José, você pode dar um cortezinho aí, por favor? Sobre aí. Ah, tá.